Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs que eles serão sorteados um por um na minha lista e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Lembrete a todos vocês, para quem é novo aqui do canal, que gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui para o canal Bora DVD, e também ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Passou até um avião aqui bem na hora. Bom, o DVD sorteado de hoje é um suspense que praticamente acontece inteiro em um único lugar. Um telefone público, um homem atende uma ligação e descobre que se desligar o telefone, ele pode morrer. Um filme de muita tensão, mistério e suspense, porque o DVD sorteado de hoje é Por um Fio. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para ele também. Então, bora falar um pouquinho desse filme. O filme Por um Fio, ele foi lançado em 2002 e o filme ele foi dirigido por Joel Schumacher, que vocês estão vendo aí no lado quais são os outros filmes que ele fez. E a história que acompanha Stu Shepard, interpretado pelo Colin Farrell, que é um publicitário que costuma usar uma cabine telefônica em Nova York, até que um dia ele atende uma ligação e a pessoa do outro lado sabe praticamente tudo sobre ele. O que começa com uma ligação estranha, rapidamente se transforma em uma situação de vida ou morte. Além do Colin Farrell, tem vários elencos bem famosíssimos desse filme, vários atores famosíssimos, como Forest Whitaker e Kiefer Sutherland de 24 Horas. E, gente, eu assisti esse filme aqui na praia pela primeira vez e esse é um daqueles filmes simples na ideia, mas muito eficientes na execução. Eu gostei muito porque o filme ele consegue criar tensão praticamente inteiro dentro de uma cabine telefônica. Me lembrou muito o Quarto do Pânico quando eu assisti esse filme pela primeira vez e é muito bom. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme Por um Fio. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando lá em cima o Colin Farrell, Forest Whitaker e o Kiefer Sutherland. Aqui está a lombada, parceria aqui da Fox, antiga Fox. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme, com algumas ceninhas. Este é o suspense que não vai deixar você ir embora. Contém alguns bônus nessa edição, antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? A duração do filme é curta, 1 hora e 21 minutos, e a classificação para maiores de 14 anos. E abrindo aqui está a arte do disco, essa artezinha aqui, daorinha demais. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 72% a crítica e 64% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Ele também possui uma arte interna daoríssima, que é uma seleção de cenas com alguma fotinho aqui no fundo. Você vê que o disco ele combinou com a arte interna. Eu gosto disso. E aqui o total são de 28 capítulos. Vou botar aqui de volta. DVD com arte interna é muito da hora, gente. Muito da hora mesmo. Por isso que eu deixo num DVD transparente para poder ver sem tirar a capa. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes sobre o filme Por um Fio.
Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Por um Fio, um daqueles suspenses que consegue prender a atenção praticamente do começo ao fim. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers, porque eu vou contar muito da sinopse do filme, explicar os personagens, destacar a história e também explicar de tudo o que acontece durante esse filme, tá? Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada com spoiler, nada da história do filme, o que acontece, aqui terá bastante spoilers, tá? Melhor assistir o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa que eu vou falar pra vocês parte por parte bem detalhada sobre o filme Por um Fio. Então, bora lá começar. A história acompanha Stu Shepard, um publicitário de Nova York interpretado pelo Colin Farrell. Stu é um homem aparentemente bem-sucedido, tem dinheiro, trabalha em uma agência importante e sabe conversar com as pessoas. Mas existe um problema, ele também é bastante arrogante e costuma mentir para conseguir o que quer. Todos os dias, o Stu utiliza um telefone público para entrar em contato com Pamela McFadden, uma atriz que ele pretende conquistar. Ele não quer que sua esposa, Kelly, descubra essas ligações. Certo dia, depois de terminar uma ligação, Stu atende o telefone novamente. Do outro lado está um homem que ele não conhece. E o estranho sabe tudo sobre ele. Próximo capítulo. A ameaça. O homem diz que Stu não pode sair da cabine telefônica. Se ele desligar o telefone ou sair dali, será morto. E o Stu inicialmente acredita que é uma brincadeira, mas logo percebe que a ameaça é real. O atirador possui um rifle com mira telescópica e consegue observar a cabine de longe. O Stu está completamente preso e ninguém ao redor entende o que realmente está acontecendo. Próximo capítulo, o atirador. O homem que liga para Stu não revela imediatamente sua identidade. Ele começa a expor todos os segredos do publicitário e ele sabe que o Stu mente para a esposa. Sabe sobre Pamela, sabe das coisas que Stu faz para conseguir vantagens profissionais e sabe exatamente como pressioná-lo. O assassino quer que o Stu admita seus erros. Próximo capítulo, a polícia chega. A situação chama a atenção da polícia. O capitão Ed Harmon, interpretado pelo Forest Whitaker, chega ao local. Ele acredita inicialmente que Stu é apenas um homem armado que está mantendo uma situação de refém. O problema é que Stu não pode simplesmente explicar tudo. Se ele dizer a verdade de maneira errada, o atirador ele pode matá-lo. Próximo capítulo, a situação fica cada vez pior. A multidão começa a se formar ao redor da cabine. Repórteres chegam, a polícia cerca o local e o Stu continua preso ao telefone. O assassino começa a brincar psicologicamente com ele. Ele faz o Stu confessar seus segredos diante das pessoas. A situação se transforma em uma espécie de julgamento público. Próximo capítulo, Stu é forçado a contar a verdade. Uma das partes mais importantes da história é quando o Stu finalmente começa a admitir quem realmente é. Ele confessa seus erros, admite que mentiu para Kelly, admite que estava tentando se envolver com Pamela e começa a perceber que sua vida aparentemente perfeita era construída sobre várias mentiras. O assassino não quer apenas matá-lo, ele quer quebrá-lo psicologicamente. Próximo capítulo, o momento do tiro. Em determinado momento, o Stu ele é baleado. O tiro é suficiente para convencer todos de que o atirador realmente está disposto a matá-lo. Mesmo ferido, Stu continua tentando sobreviver. A polícia começa a perceber que existe alguém controlando a situação de longe. Próximo capítulo, o Capitão Redman. Redman começa a perceber que existem inconsistências na história. Ele entende que o Stu pode estar sendo usado como alvo por alguém. A investigação começa a procurar o responsável. E enquanto isso, o assassino continua ligando para a cabine. Para finalizar, o final explicado.
No final, Stu finalmente entende que precisa parar de mentir. Ele admite seus erros publicamente e o assassino então parece cumprir sua promessa de matá-lo. Mas existe uma reviravolta, gente. Depois que Stu é levado ao hospital, Raymond percebe que algo não está certo. Ele encontra pistas que indicam que o atirador pode estar ligado a outros crimes. O homem responsável pelas ligações é finalmente localizado e descobrimos que é David McGill, interpretado pelo Kiefer Sutherland. A grande revelação é que David não estava simplesmente interessado em matar o Stu. Ele queria puni-lo e fazê-lo reconhecer seus próprios erros. E o filme termina com Stu sobrevivendo e tendo uma nova chance de reconstruir a sua vida. Olha, umas curiosidades sobre esse filme aqui. O roteiro ele foi escrito por Larry Cohen. Muitos anos antes de o filme ser produzido, a ideia de um homem preso em uma cabine telefônica existia desde os anos 1960, nos anos 60. O Joel Schumacher que dirigiu o filme, o Colin Farrell praticamente passa o filme inteiro no mesmo cenário, e o que tornou a sua atuação especialmente importante. Kiefer Sutherland interpreta o assassino, mas aparece fisicamente apenas no final. As filmagens aconteceram em Los Angeles, apesar de a história se passar em Nova York. E o filme tem uma duração curta, de aproximadamente 1 hora e 21 minutos, 81 minutos, o que ajuda a manter o ritmo acelerado. E a cabine utilizada nas filmagens era cenográfica, mas a produção construiu uma cabine funcional para permitir que Farrell realmente pudesse interagir com o telefone durante as cenas. A bilheteria de Por um Fio teve um orçamento estimado em aproximadamente 13 milhões de dólares. O filme foi um sucesso comercial relativamente bom para uma produção de suspense de orçamento médio. Arrecadou aproximadamente nos Estados Unidos e no Canadá 46,6 milhões de dólares. Internacional foi cerca de 52,9 milhões de dólares, mas mundial foi aproximadamente 99,5 milhões de dólares. Ou seja, arrecadou quase 100 milhões de dólares mundialmente, superando várias vezes seu orçamento de produção. Vou falar para vocês agora um dos pontos positivos desse filme. Premissa simples, mas muito criativa. O Colin Farrell está excelente. Kiefer Sutherland faz um ótimo vilão apenas com a voz durante boa parte do filme. Suspense constante. O Forest Whitaker acrescenta bastante à história. Uma duração curta e ritmo rápido. E o jogo psicológico entre Stu e o assassino funciona muito bem. Claro que também depende dos pontos negativos, como algumas coincidências do roteiro são convenientes demais, a situação depende de algumas decisões pouco realistas, quem procura muita ação pode achar o filme parado e algumas partes poderiam ter sido mais desenvolvidas. Mas gente, na minha opinião, Por um Fio é excelente. O maior mérito do filme é conseguir transformar algo extremamente simples, um homem preso em uma cabine telefônica, em um suspense muito tenso. A atuação do Colin Farrell é o grande destaque. Ele praticamente carrega o filme inteiro. O Stu passa por várias emoções: confiança, medo, raiva, desespero e arrependimento. E Colin Farrell consegue transmitir tudo isso muito bem. O Kiefer Sutherland, mesmo aparecendo principalmente através da voz, também é assustador. A voz do personagem já cria uma presença ameaçadora. E o Forest Whitaker funciona muito bem como policial que tenta descobrir o que realmente está acontecendo. Também gosto muito do fato de que o filme não depende de dezenas de cenário. A maior parte da história acontece em torno da cabine telefônica. Mesmo assim, o roteiro não consegue manter o suspense. E a nota que eu vou dar para o filme Por um Fio é 9. É um ótimo exemplo de como não é necessário um orçamento gigantesco ou dezenas de cenários para fazer um suspense envolvente. Basta uma boa ideia, um ótimo ator e um telefone que não pode ser desligado. Bom demais, eu recomendo muito esse filme. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Por um Fio aqui no meu canal.
Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Por um Fio? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês conseguiriam ficar presos? Vocês conseguiriam ficar presos dentro de uma cabine sabendo que tem um atirador apontando uma arma para vocês? E o que vocês acharam da atuação do Colin Farrell e da voz do Kiefer Sutherland como um misterioso atirador? Escreva aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e a nota que vocês dariam para esse filme aqui. Também, não se esqueçam, gente, de vocês se inscreverem no meu canal, que é muito importante aqui no Bora DVD. E também ative o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.